Olá, continuando nossas aulas sobre pH dessa quarta unidade, a segunda aula 4.2, claro, só para situar, né? Paramos aí nessa lâmina sobre medindo o pH através de indicadores e hoje, mais precisamente, nós continuaremos então dessa segunda lâmina aqui que eu vou mostrar. Então eu tenho aqui a escala de pH, né? E os diversos tipos, alguns, claro, de indicadores, né? Esses indicadores são líquidos, como o violeta de metila, o azul de timol, o alaranjado de metila, o vermelho de metila, o azul de bromotimol, a fenolftaleína e o amarelo de alizarina R. Então eu tenho aqui diversos tipos de indicadores, eles são líquidos, são preparados soluções, e aqui eu tenho a escala de pH variando de 0 a 14. Então, esse violeta de metila, né, ele tem uma cor amarela. Geralmente, o ponto de viragem dele está entre 0 e 2, ou seja, substância ácida. Ele vai indicar e vai ficar com a cor violeta. O azul de bromoetimol, olha aí, ó, ele é chamado de azul porque em substância básica ele vai ficar azul. A cor dele, na verdade, ele é avermelhado, tá? Então, se fosse fazer esse acompanhamento, ele fica amarelo e depois de amarelo ele passa para azul. E assim, aqui também eu tenho os outros diversos é, é, indicadores líquidos. Por exemplo, o mais famoso, a fenolftaleína, ela é incolor, aí em presença de base ela vai ficar rosa. Se eu tiver uma substância ácida e gotejar a fenolftaleína, ela tem a cor transparente, então ela não vai ter ponto de viragem nesse sentido, tá bom? Então eu tenho aí um quadro onde mostra esses pontos de viragem e as cores em que eles permanecem, né? Ácidos fortes e base fortes. Os ácidos comuns mais fortes são geralmente o ácido clorídrico, o ácido bromídrico, o ácido iodídrico, o ácido nítrico, o ácido perclórico, o ácido perclorato, perclórico, o ácido sulfúrico. Ácidos fortes são ditos eletrólitos fortes, porque geralmente eles se dissolvem totalmente, tá? Então formam os íons lá em solução aquosa. Todos os ácidos fortes ionizam completamente em solução, foi o que eu acabei de dizer. E eu tenho a representação de um ácido forte sendo ionizado, claro que o ácido nítrico, em presença de água, vai formar o íon hidrônio e o íon NO3-, tudo bem? Uma vez que o IOH+ e o hidrônio são comuns, né, são usados intercambialmente, então podemos escrever essa reação novamente assim. Ácido nítrico produz aqui, em vez de H3O+, eu coloco H+, que é a mesma coisa, e eu repito aqui, então, o íon formado pela substância HNO3, que é o íon NO3-. Essa reação é uma reação simplificada da reação anterior. Aqui subentende-se que o ácido nítrico foi dissolvido em água, tá? Por isso que ele está em sistema aquoso. Uma solução de ácido dissolvido em água vai produzir o íon H+ e o íon NO3-. Perfeito? Ainda sobre ácidos fortes, em soluções o ácido forte é geralmente a única fonte de H+. Se a concentração em quantidade de matéria do ácido é menor que 10⁻⁶, olha aí, mol por litro, a autoionização da água precisa ser considerada. Por quê? Porque essa concentração do IOH+ está muito pequena. Como ela é muito pequena, então eu tenho que considerar a autoionização da água nesses casos. Assim, o pH da solução é a concentração em quantidade de matéria inicial do ácido, né? Desprezando, somando com a autoionização da água. Bases fortes. A maioria dos hidróxidos iônicos são bases fortes. Por exemplo, o NaOH é considerado uma base forte, o KOH é considerado uma base forte, o CaOH2 também é considerado uma base forte. E aqui nessa imagem eu tenho o exemplo de uma amônia, né? Aqui em azul o nitrogênio e em branco os 3 átomos de hidrogênio. Da mesma forma aqui embaixo, isso aqui é o modelo de bola, isso aqui é o modelo de palitos, né? Uma bolinha aqui representando o átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio ligados a eles. Então, eu tenho aí o NH3, que é a amônia.
Ainda em base forte, as bases fortes são eletrólitos fortes e dissociam-se completamente em água. Assim como os ácidos fortes se dissociam completamente em água, as bases fortes também se dissociam completamente em água. O pOH, que mede o nível de basicidade, e, consequentemente, o pH de uma base forte é dado pela concentração e quantidade de matéria inicial da base. Então, se eu tenho uma base dissolvida em água, o pH vai ser em função dessa base que foi dissolvida. Tenha cuidado com a estequiometria, porque eu tenho que fazer primeiro o balanceamento da equação para ver quantos íons estarão disponíveis, né, quando produzidos em água. Para um hidróxido ser uma base, ele deve ser solúvel. Olha aí um princípio principal. Bases completamente solúveis são consideradas bases fortes. As bases não têm que conter o íon H. Existem bases que não produzem o íon H-, perfeito? O conceito de Arrhenius, ele diz que base é toda substância que dissolvida em água produz o íon OH-. Já Bronsted, ele não precisa representar a base tão somente por uma substância que produz OH. Por exemplo, o NH3 é uma base, né? Então depende da interpretação. Eu tenho então aqui, de alguma forma, um íon 2 ou menos no sistema aquoso com água e produz então o 2OH- no sistema aquoso. Um H- aquoso reage com água e produz 2A, um gás, hidrogênio mais o hidróxido aqui no sistema aquoso. O NH3, de alguma forma, menos aquoso, reage com 3 moléculas de água no líquido e produz amônia mais o 3OH. Perfeito? Então, vejam bem, o que está acontecendo aqui, gente? Ó? Vamos nessa outra reação aqui. Ó. A água, o que ela está fazendo? Ela está liberando um íon para cá, o H+. Então, quando eu tenho um H+, com um H-, vai formar o H2. E aqui, como perdeu um H+, ficou somente o OH-, que está resultado no outro lado da reação. Esse camarada que perdeu um H+ para cá, ele é um ácido. E esse aqui que recebeu é uma base. Consequentemente, esse camarada aqui, no sentido contrário dessa reação, o que está acontecendo? Para formar água aqui, o H+ vem para cá. Então, isso aqui é ácido, isso aqui é uma base. Tudo bem? Nesse caso aqui, quem é base? Base é esse aqui que recebeu. Então, necessariamente, uma base não é representada só pelo OH. Forma o par conjugado nessa reação. Da mesma forma aqui, ó, o N3- com 3 moléculas de água. Para formar o NH3, o que aconteceu? Foi doado o íon H+ aqui. Na verdade, foram 3, né? Como eu tenho 3 moléculas de água. E sobraram, então, se todos os 3 íons H+ migraram para cá, sobrou tão somente íons OH-, que estão representados aqui, ó, foram 3. Então, esse aqui, como doou, né, liberou para o próton para cá, ele é um ácido, isso aqui é uma base. Ó, necessariamente não é o íon OH-. Da mesma forma aqui, no sentido da reação da esquerda para a direita, né, ou da direita para a esquerda, é o meu referencial aqui, direita, esquerda. Então, eu tenho o OH- recebendo H+ daqui, perfeito? E formando água. Então, esse camarada aqui, ó, ele já não é uma base, ele é um ácido, porque ele está doando próton para cá. Viu como necessariamente não representa a base com o H? Depende da situação, de acordo com o conceito de Bronsted. Então, vamos seguir. Ácidos fracos. Como é que eu represento? Os ácidos fracos são apenas parcialmente ionizados em solução. Ácidos fortes são fortemente ionizados em solução. Bases fortes são fortemente ionizados em solução. Ácidos fracos são parcialmente ionizados em solução. Então, existe uma mistura de íons e ácidos não ionizáveis na solução. A parte que ionizou e a parte que não ionizou, eles estão misturados ali. Consequentemente, os ácidos fracos estão em equilíbrio. Representando essa equação aqui para um ácido fraco, tá? Esse ácido é fraco, em presença de água, formou o íon hidrônio mais o íon negativo, que está ligado ao H+ aqui, ó. Perfeito? Como é que eu determino a minha constante de equilíbrio? Então, eu digo que Ka, que é constante de equilíbrio em meio ácido, é igual
produtos sobre reagentes. Então, vai ficar concentração do íon hidrônio, produto, concentração do A- sobre isso aqui, ó, a água não precisa aparecer, ela é constante, com a concentração de 55,5 molar, é uma constante, então é só a concentração do H+, ou do HA, perfeito? Aqui eu tenho, então, a minha constante de equilíbrio para um ácido fraco, que é dado através dessa equação. Ou necessariamente, ao invés de colocar água aqui e representar o íon hidrônio, então eu tenho H dissolvido em água, que vai dar o H+, e o íon A-. Então, produto sobre reagente, eu vou ter H+, produto A- sobre HA, representando, então, a minha constante de dissociação do ácido fraco, tá? Ka é a constante de dissociação do ácido. Observe que a concentração de água é omitida na expressão de Ka. A água é um líquido puro, então não entra na contabilização da constante. Quanto maior Ka, mais forte é o ácido. Nesse caso, mais íons estão presentes no equilíbrio em relação às moléculas não ionizadas. Se Ka for muito maior que 1, o ácido está completamente ionizado e o ácido é um ácido forte. Então, aquela expressão que eu disse antes, corrigindo, tá? Ka é a constante do ácido, não é a constante de um ácido fraco, é a constante do ácido. Para eu saber se é ácido fraco ou ácido forte, o valor de Ka tem que ser muito maior que 1, tá? Se ele for muito menor que 1, o ácido é fraco. Se ele for muito maior que 1, o ácido é forte. Perfeito? Então, voltando para a lâmina pós do que eu disse, aqui ao lado eu tenho uma representação de alguns ácidos. Ó, o ácido fraco, o HF, né? Apesar do ácido fluorídrico ele riscar vidro, mas ele é considerado, perante os outros ácidos que eu havia dito antes, um ácido fraco. Então, eu tenho aqui, ó, em representado em azul, o H+, que vai ser liberado quando quebrar essas ligações aqui. Tudo bem? Então, eu tenho uma relação entre a constante ácida e o pH, mas eu vou deixar para explanar isso na próxima aula. Tudo bem? Desejo a todos bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.